Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Se você estava aqui semana passada, eu falei sobre mordomia cristã, e quando nós falamos de mordomia, nós entendemos que somos mordomos, somos administradores dos recursos que Deus nos deu, recursos que também não são exatamente apenas os recursos financeiros, mas como estamos, de alguma maneira, administrando o nosso tempo, como estamos, de alguma maneira, administrando as nossas famílias, administrando a nossa própria saúde, pois se Deus nos permitiu viver, como é que estamos gerindo os nossos recursos também físicos? Mas hoje eu quero falar mais sobre os recursos financeiros. Pela manhã falei sobre a relação de Jesus e o dinheiro. Se você não esteve aqui, eu convido você a entrar no nosso canal no YouTube e visitar esta mensagem, no Spotify também, já amanhã, se Deus permitir, já estará também subindo para que você tenha acesso ao áudio. E eu quero falar hoje um pouco mais, caminhar, e vou fazer também 2 mensagens para o próximo domingo, falando sobre os recursos, e vou também falar sobre a generosidade semana que vem. Mas eu quero hoje fazer você pensar: é pecado ser ambicioso? Ambição é pecado? Abra sua Bíblia então, no texto que eu vou compartilhar com vocês. Usamos parte dele hoje pela manhã, mas nós vamos dar continuidade, mas vou ler a partir do verso 19, Mateus, capítulo 6, verso 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Oremos. Senhor, dá-nos agora também a iluminação que vem através do poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a discernir todas as coisas e através daquilo que vamos ouvir, que o Senhor também nos ajude, ó Pai, nos ensine, nos instrua e que também possamos tomar as decisões que precisamos fazer, decisões corajosas para mudar aquilo que precisa ser mudado. Ó Pai querido, visita-nos nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu tinha algumas ambições. Uma primeira ambição que eu tinha era que eu queria entrar na Universidade de São Paulo.
Queria fazer o curso de arquitetura e urbanismo, e eu fiz de tudo para estudar. Eu sentava na primeira fileira ali do cursinho, o professor cuspia, eu engolia o cuspe dele, porque vai que tem algum conhecimento ali que possa ser ingerido, eu estava ali. Não faltava uma aula, tinha aula de sábado, eu ia, porque eu tinha uma ambição, eu queria entrar na USP. Mas eu também tinha outras ambições, porque também estava tirando carteira de motorista, eu queria ter um carro, mas não queria ter um carro qualquer. Meu pai me deu primeiramente um carro, um Passat 82, mas o pior de tudo é que o Passat tinha aquela cor verde, sabe aqueles Volkswagen que tinha aquela cor verde alface? Eu não gostava daquela cor, mas fiquei depois, o carro ele não foi funcionando bem, e aí o meu pai se convenceu que precisava comprar um outro carro. Aí eu achei na loja um outro Passat, mas aí era diferente, era um Passat vermelho, com roda cromada, 1.8, flash. Não andava a menos de 100 por hora naquela Marginal Pinheiros, na época não tinha radar. Agora não tem nem mais graça andar na Marginal Pinheiros. Eu tinha uma ambição, ter esse carro. Mas eu também tinha outra ambição. Eu queria uma namorada. Estava louco para namorar. Meus pais me proibiram de namorar até que eu tivesse 18 anos de idade. Eu obedeci, mas já tinha assim a lista das pretendentes. A número 1, a número 2, a número 3. Graças a Deus eu frequentava uma igreja grande, com muitas meninas bonitas e crentes em Jesus. Mas curiosamente, foi num acampamento que eu fui, e eu conheci uma outra menina crente, que não fazia parte da nossa igreja, mas acabei namorando com ela. Eu fui o primeiro namorado dela, e ela foi o meu primeiro. Eu fui o primeiro namorado dela, e ela foi a minha primeira namorada. Em poucos meses, parece que tudo aquilo que eu ambicionava foi realizado. Um mês depois, eu já não estava mais namorando. Eu não entendi até agora o que ela me disse, eu só entendi que eu não ia mais namorar com ela. O Passat, mas eu bati, arrebentei ele várias vezes, que no final tivemos que vender ele, porque não dava mais para consertar. Hoje eu sou pastor, nem arquiteto eu sou. Ambição é pecado? Ambição não é pecado. Na verdade, a ambição faz parte de ser humano. Todo ser humano tem desejos, tem ambições, e Deus nos fez ambiciosos. Nos fez de maneira que pudéssemos buscar e realizar coisas. Nós fomos feitos para realizarmos, para fazer, para administrar, para conquistar, para construir. Isso tudo é algo bom. A grande crise é que o pecado, ele contaminou a nossa carne. E a ambição, que podia ser uma ambição pura, uma ambição que trouxesse glórias a Deus, é uma ambição que é deturpada, é uma ambição pecaminosa, é uma ambição egoísta. E muitas vezes a ambição, então, ela é carregada desse sinônimo negativo. Quando a gente lê esse texto, Jesus ele está nos mostrando que ele nos ensina que nós podemos escolher melhor. Nós podemos escolher melhor. Precisamos de alguma coisa pela qual viver. E Jesus considera que todos os seres humanos buscam alguma coisa. Se você não tem nenhuma ambição, alguma coisa está errada. Se você está aqui hoje assim e não sabe por que está vivo, isso não é normal. Procura um pastor, procura um psicólogo, vá no urologista, vá se você é mulher, vá na ginecologista, você pode estar com os hormônios em déficit, mas não é normal. E Jesus sabe sobre isso e ele ensina os seus discípulos. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, que nós precisamos sim ter uma ambição, e essa ambição está no último versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ok? Posso parar aqui? Vamos orar? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Na verdade, toda vez que eu me
debruço sobre esse versículo, eu vejo quanto que a minha ambição ela está deturpada, quanto que eu gasto tempo ambicionando coisas que não se encaixam no reino de Deus e nem na sua justiça. Mas Jesus sabia disso. E Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos com algumas perguntas que eu quero aqui apresentar a vocês. 4 perguntas que vão nos ajudar a ajustar a nossa ambição e a buscar de fato a verdadeira ambição. Como você busca intencionalmente, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? A primeira pergunta é uma questão dos tesouros. Onde vamos juntar os nossos tesouros? Juntaremos os nossos tesouros nos céus ou na terra? É uma pergunta, eu e você, nós precisamos responder. Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí também, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Já contei essa história uma vez, mas eu vou repetir. Eu moro atualmente na cidade de Vinhedo. A cidade de Vinhedo é uma cidade com muitos condomínios. Existe um morador de um certo condomínio que ele é um dos maiores colecionadores de carros antigos do Brasil. Imagina o tamanho da casa dele, porque parte da sua coleção ele guarda na sua casa. Há um tempo atrás, e ele era um dos organizadores do encontro de carros antigos aqui de Águas de Lindóia. Ele com a esposa. Alguns anos atrás, eu tive conhecimento que ele estava conversando com o prefeito da cidade, tentando convencer o prefeito da cidade a fazer um museu do automóvel na cidade de Vinhedo. Essa é a parte política e bonita, mas aí os bastidores estavam dizendo o quê? Que ele estava preocupado com o seu acervo. Porque ele já não era mais um homem novo, mas um homem já de idade avançada. E que depois que ele morresse, ele não tinha certeza do que ia acontecer com os seus carros. Ele não queria que seus carros fossem vendidos pelos seus filhos. Um patrimônio de milhões de reais. E ele estava buscando uma solução antes da sua morte, para que seus carros continuassem, de alguma maneira, sendo preservados. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus nos confronta, porque todos nós juntamos tesouros. Se você não junta carro antigo, você junta alguma outra coisa. O fato é que todos nós temos os nossos tesouros. E esses tesouros, o que serão deles após a nossa morte? Faz sentido juntarmos tantas coisas, querermos tantas coisas, quando Jesus nos confronta e faz uma pergunta: será que não é melhor juntar tesouros nos céus? E o que nós podemos juntar nos céus? Qual é o melhor tesouro? Aquilo que pode ir para o céu. Charles Spurgeon escreveu: uma razão por que alguns santos sentirão o céu mais completamente do que outros é que eles fizeram mais pelo céu do que os outros. Pela graça de Deus, eles foram capacitados a levar mais almas para lá. E essas pessoas serão as pessoas ricas na eternidade. A maior riqueza que você pode levar para a eternidade é a sua família. A maior riqueza são seus filhos, é o seu marido. Se isso ainda não aconteceu, continue clamando, continue buscando. Seja essa sua ambição, levar a sua família para viver a eternidade com você. Pois não subirá aos céus nem prata, nem ouro, nem qualquer outra coisa, mas somente os salvos em Cristo Jesus. Não acumulem para nós tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Uma segunda pergunta, já agora é uma questão de visão. A pergunta é: onde vamos fixar os nossos olhos? O versículo 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores. Daqui a pouco a gente vai nesse versículo 24. Mas agora Jesus dá atenção para os olhos.
O povo judeu, o povo antigo do Velho Testamento, tinha um entendimento, e não é um entendimento fisiológico, mas eles tinham um entendimento espiritual, que há uma conexão entre os olhos e o coração. Aquilo que nós alimentamos, o nosso coração, muitas vezes, ele entra através dos nossos olhos. Aquilo que olhamos, aquilo que ambicionamos, aquilo que faz com que nos detemos no caminho, isso tem muito significado. Fato é que a gente fica horas e horas nas redes sociais, consumindo visualmente aquilo que nós gostaríamos muitas vezes de ter, que outros estão exibindo. E agora você deve estar também, se você é alguém que está acostumado às redes sociais, sempre tem lá aqueles links diabólicos, saiba mais, compre por aqui. Né? E aquilo lá parece que te entorpece, te enfeitiça. Jesus sabe disso e Ele está nos ajudando a entender que nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos. Nossos olhos são olhos famintos. Olhos dispostos a consumir a tudo aquilo que vê. Você já deve ter uma experiência assim, de ter ido para um lugar muito legal, seja uma praia ou algum lugar no campo. E é um lugar tão legal que você fica pensando assim, por que eu não compro uma casa aqui? Por que eu devia poder comprar uma casa aqui na praia, comprar um terreninho aqui, ter uma fazenda, ter um bichinho? A gente fica tão assim neurótico para ter as coisas que a gente acaba nem aproveitando do tempo que a gente tem no lugar tão bonito. E mesmo falando que casa na praia é duas alegrias, uma na compra, outra na venda, a gente insiste em querer comprar. E a gente compra casa na praia, compra barco, tem gente que compra avião, tem gente que compra casa em Miami. Gente, esses dias eu estou em Vinhedo, aí passei lá numa imobiliária, assim, uma placa na imobiliária. Agora em Miami e Orlando. Visite os nossos links, os stands. Eu falei, cara, os caras estão vendendo casa em Miami e Orlando. Aí fiquei pensando, nossa, deve ser legal, né, ter uma casa em Orlando. A ambição. Qual é a nossa ambição? Olha aqui o texto de 1 João, capítulo 2, verso 16 e 17 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João, ele até traz lá, olha, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. O ser humano continua sendo o mesmo. A tecnologia mudou, a ciência avançou, mas o nosso coração humano é o mesmo. Continuamos cobiçando, continuamos ostentando. E como discípulos de Jesus, precisamos ajustar a ambição das nossas vidas. A terceira pergunta é uma questão de senhorio. A quem vamos seguir? Verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Hoje pela manhã nós focamos mais nesse texto, falando sobre Jesus e o dinheiro. Note, a minha versão fala de dinheiro na letra maiúscula. Ou seja, há aqui uma tradução de um termo grego que denominava um deus grego chamado Manon. Tanto que na versão original você não pode servir a Deus ou a Manon. Ou seja, Jesus entendia que o dinheiro, ele não é neutro. A questão não é se o dinheiro é mau ou bom. A questão é que o dinheiro, ele pode se tornar uma entidade e pode te dominar e tornar um ídolo, porque você faz o que o dinheiro manda. A sua agenda, ela é uma agenda dirigida pelo dinheiro.
E nós temos que entender que o dinheiro tem o seu lugar, o dinheiro ele é importante, ninguém aqui vive sem dinheiro. Mas nós não podemos cair na armadilha de permitir que o dinheiro nos domine. John Stott, esse velhinho simpático, é uma pena, ele já nos deixou em 2011. Mas ele dizia assim: tentar dividir nossa lealdade é optar pela idolatria. E se tem algo que a gente tenta dividir é o dinheiro, aquilo que a gente faz com o dinheiro. Alguns de nós até separamos 10% todo mês e entregamos para o Senhor. E aí caímos no equívoco de achar que os outros 90% a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque a gente já entregou a parte que é do Senhor. E na verdade isso é um erro, porque se você estava aqui hoje pela manhã, nós entendemos, todos os recursos são de Deus. E a pergunta certa não é: Senhor, quanto devo entregar para ti? A pergunta certa é: quanto devo usar para mim? Mas quanto mais a gente cobiça, quanto mais nós ostentamos, maior precisa ser o nosso orçamento. A quarta pergunta, então vem a própria questão da ambição. Queremos ser livres e objetivos em nossas atividades? A partir do verso 25, então, Jesus, ele também traz aqui uma fala onde ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Às vezes eu acho que Jesus ele andou no shopping center e depois ele escreveu isso. Porque o que tem no shopping center hoje? Comida, bebida e roupa. Tem mais coisa, é claro, mas existe aquilo que os especialistas, os teólogos chamam que é a trilogia da preocupação humana. Porque parece que a gente investe tempo se preocupando exatamente com essas três coisas: comida, bebida e roupa. Dificilmente eu vou encontrar alguém que seja tão desprendido a ponto de não se preocupar. E Jesus ele nos confronta, porque ele está dizendo assim: olha, eu acho que vocês estão, de alguma maneira, passando do ponto. Vocês estão muito preocupados com aquilo que vocês não deveriam se preocupar. E ele fala das aves. Olhe para as aves dos céus. Martinho Lutero, comentando esse texto, ele diz assim: vejam, ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. E eu tenho feito isso. Sempre que eu escuto as aves dos céus, eu lembro do texto do Evangelho. E eu falo: é verdade, Senhor. O Senhor está cuidando dos pássaros. Então o Senhor também está cuidando de mim. O Senhor está preservando a vida desses animais, então o Senhor também está preservando a minha vida. E parece que a gente acorda já com uma lista de coisas que nós precisamos ter, que nós precisamos comer. Antigamente, né, quem é mais antigo, eu lembro, a gente vivia dentro de um contexto econômico de hiperinflação. A gente ia no supermercado e comprava tudo que podia, porque se voltasse mais tarde, o preço podia ter aumentado. E eu acho que isso, de alguma maneira, trouxe um lado ruim, porque parece que a gente ainda continua comprando as coisas. Não, precisa comprar, porque vai que falta. Né? Porque o preço está bom, aí o leite está custando, o preço do leite é 5, mas estão vendendo por 4,89. Aí você compra uma caixa de leite. E você nem precisa de tudo isso. Você nem consome. Não, mas vai que aumente. Calma, vamos, né? Jesus está dizendo: não se preocupem.
Ele fala o seguinte: por que vocês se preocupam, versículo 28, com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Eu ainda estou muito longe disso. Porque se tem uma coisa que a gente se preocupa, e eu me preocupo, é com roupa. Que roupa eu vou pôr? Essa roupa aqui eu já usei um monte de vezes, tem que ter uma roupa nova. Aí tem uma festa, tem um casamento. As mulheres nunca têm vestido para o casamento, precisa sempre ter um novo vestido. Não pode repetir, né, o vestido. Eu entendo todas essas coisas, mas a gente só precisa pensar, será que nós estamos passando do ponto? Será que não vale a pena a gente revisitar o nosso armário, o nosso guarda-roupa, e talvez se desapegar de alguma coisa que está lá, que você nem usa mais? Que você ainda imagina que um dia você vai ficar em forma e vai poder usar de novo? Mas provavelmente que você não vai ficar em forma. É melhor você desapegar. Mas a gente vai guardando, a gente vai juntando. Não, porque eu vou precisar, eu vou usar. E nós precisamos estarmos atentos ao que Jesus está nos ensinando. Há 3 isenções que é a promessa que Deus está nos dando. E, na realidade, ela não nos dá. E isso é uma coisa importante, eu preciso dizer. A primeira delas, os discípulos não estão isentos de buscar os recursos necessários. Então não quer dizer, não, agora então Deus proverá. Vamos ficar sentado, esperando, vai aparecer do nada alguém do Shopee lá e vai entregar para você uma coleção outono e inverno, né, pronta para você usar. Não é isso que Deus está falando. Porque quando ele fala que ele cuida dos pássaros, o pássaro não fica no ninho o tempo todo. O pássaro sai, ele voa, ele vai e vai atrás, ele vai em busca do alimento. E o alimento aparece e surge. Então o que Deus também quer nos ensinar, Jesus está mostrando, é que faça a sua parte. Faça aquilo que você precisa para ter os recursos necessários. E confia que o Senhor vai honrar o seu trabalho. Aqui não há desculpa para negligência e nem preguiça. Os discípulos cristãos também não estão isentos de responsabilidade para com os outros. Então, assim, então também não vou me preocupar, né? Porque o Senhor vai cuidar, o meu irmãozinho está passando fome, eu já sei que hoje é dia 10, mas ele já não tem mais nenhum item da cesta básica. Mas Deus proverá, né? Ele não precisa se preocupar. Se você sabe da necessidade de alguém e você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. Isso não tira de nós a responsabilidade. E por último, o discípulo não está isento das dificuldades. Porque passarinho também morre. O gato pega passarinho, porque o gato também precisa comer. Então também achar que a gente, não, porque agora, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso também é texto fora de contexto. Entender que o sofrimento, ele é inerente à nossa história. Vamos passar por eles, mas temos que confiar que o Senhor está conosco e que Ele vai nos dar a força necessária para passar pelas dificuldades. Queridos, então, qual é o supremo bem da vida? Então Jesus ele faz a pergunta, qual deve ser a ambição dos discípulos de Jesus? Porque ele chega ao final e ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus quer nos ensinar? Que a nossa ambição deve ser uma responsabilidade cristã de evangelismo, de anunciar o reino de Deus, mas também uma ambição de justiça, de ação social, de não deixar que ninguém passe necessidade, que possamos estar prontos para, de alguma maneira, sermos uma brecha aonde há injustiça, que possamos, de alguma maneira, também fazermos da nossa própria prática cristã um ato de justiça. O justiça que seja social. Por isso que a ação social na igreja é um braço tão forte. Porque não tem como você falar do Evangelho
propor o alimento espiritual se a pessoa está sem o alimento físico. Até que ela não tenha também o seu estômago saciado, ela não vai estar se concentrando para ouvir. E isso é uma coisa que precisamos aprender a saber e equilibrar, porque há também os desequilíbrios, há também movimentos que são apenas ação social, sem o evangelismo, e há também movimentos que se concentram no evangelismo e dão as costas para as necessidades humanas. E isso mostra para mim que o discípulo de Jesus, ele precisa adotar esse estilo de vida missional. Esse é um termo que foi cunhado no final do século XX, para tentar diferenciar os movimentos missionários. Os movimentos missionários começaram a ser entendidos como movimentos que alguns fazem, de sair da sua cultura e se colocarem em ambientes transculturais para levar o evangelho. Mas isso não é somente parte de alguns. Nós ainda continuamos sendo portadores da mensagem. E esse estilo de vida missional diz assim, que eu preciso levar o evangelho e a justiça de Deus aonde eu estou. Do outro lado da rua, para a porta do meu vizinho, para o outro lado da cidade. Isso significa que nós precisamos responder a estas perguntas. O desafio dessa noite é que nós possamos saber, ou pelo menos começar a pensar sobre essas perguntas. Onde vamos juntar os nossos tesouros? Onde vamos fixar os nossos olhos? A quem vamos seguir ou a quem vamos servir? Queremos ser livres e objetivos para fazer o quê? Às vezes nós estamos também com uma rotina tão cheia de compromissos que nos impedem até de sermos usados por Deus para a ação social, para o evangelismo, porque estamos, às vezes, até presos pelos nossos próprios negócios, nossas próprias, nossa própria atividade financeira, profissional, e precisamos saber equilibrar. A palavra do Senhor, ela sempre vai trazer um tom de equilíbrio. Nós não devemos deixar as coisas em detrimento de outros, mas buscar o equilíbrio. E uma palavra como essa, meu objetivo é fazer nós repensar e pensar nas nossas prioridades. Será que hoje nós ambicionamos mais ter uma conta poupança, né? Poupança é coisa do passado, né? Ninguém mais faz poupança. Mas temos lá uma conta de investimentos bem rechonchuda? Ou a nossa maior ambição é ter os nossos filhos crentes em Cristo Jesus? Será que hoje nossos olhos estão mais atentos às vidas humanas que precisam de Jesus e precisam da minha intervenção? Ou estamos sendo entorpecidos nos nossos olhos por bens de consumo que sugam todos os nossos recursos? Curioso, eu nunca vi ninguém fazer crediário para movimento missionário. Mas a gente está cheio, né? Antigamente tinha uns carnezão desse tamanho assim, né? Que a gente fazia. Agora é tudo virtual, mas continua desse tamanho. A quem vamos servir? A quem vamos colocar em primeiro lugar e se prostrar? Quando a gente fala em adoração, adoração tem um sentido de se prostrar, de reconhecer a sua inferioridade diante da superioridade de algo. E algumas pessoas estão se prostrando ao dinheiro. Estão fazendo de tudo para captar mais dinheiro. Para quê? Para criar uma organização missionária, criar algo que combata a violência infantil, o feminicídio, mas a gente não tem visto muito isso. Os grandes movimentos humanos sempre são para ter mais. Queremos ser livres e objetivos para fazer o quê? Ultimamente tem acontecido, sim, de fato, algumas pessoas têm se desapegado, têm aberto mão até mesmo da sua própria casa,
compra um carro, adapta ele e vai viajar o mundo, né? E vivem lá com um pouquinho só. Mas para quê? Para conhecer os lugares do mundo, para conhecer uma nova cultura. Se você falar para mim que você vai vender tudo que você tem, você vai comprar um trailer, e você vai sair por aí, se você não falar também que você não vai pregar, que você não vai evangelizar, então nem me conta. Porque nós queremos ser livres e objetivos para o quê? Para buscar o reino de Deus e fazer a sua justiça. Que possamos estarmos atentos, porque amanhã, a segunda-feira, nós seremos novamente assediados pelos valores do mundo, pela rotina, pela demanda doméstica. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos discípulos. Deus nos deu uma missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eu creio que as nossas agendas hoje, elas estão comprometidas com as nossas próprias ambições. Espero que você continue sendo uma pessoa ambiciosa, mas uma pessoa que ambiciona o reino de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, quero pedir que o Senhor esteja nos dando discernimento, para que não possamos, ó Pai, sermos influenciados e até levados, Senhor, por toda onda de coisas que vêm, ó Pai, para falar que precisamos, temos que ter, porque tudo que nós precisamos ter, o Senhor já nos deu. Somos filhos amados de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a discernir todas as coisas. Eu sei que todos nós aqui somos, ó Pai, carentes da Tua graça. Também precisamos do pão nosso de cada dia. Mas ajuda-nos, ó Pai, a sermos assertivos, a corrigir as rotas, aquilo com que estamos investindo, que o Senhor nos dê coragem para, muitas vezes, mudar os nossos investimentos em favor do Teu reino. E não em favor das nossas ambições egoístas. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, através da influência do Teu Espírito Santo, a nos despertar para a nossa verdadeira vocação. Em nome de Jesus. Amém.